Fumihiko Takaba jamais imaginou que o Kenjaku seria um oponente tão formidável, não só pelas suas técnicas, mas também por ele parecer mais engraçado do que o próprio Takaba. Resumidamente, nenhuma de suas piadas foram de fato eficazes contra o Kenjaku da seriedade. O cara não deu sequer uma risada nesse capítulo. Se bem que não é tão difícil não rir pelas piadas do Takaba, mas nós precisamos reconhecer que o Kenjaku é a pura maldade. Mas antes da gente conferir quem foi o verdadeiro comédia desse primeiro round entre esses dois feiticeiros cheios de humor, peço de coração para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e se possível, faz a careta do Kenjaku já mandando like, que ajuda demais. Agora, cheio de ficar imaginando os outros de óculos escuros e de bandana dos Estados Unidos, e bora pro vídeo! O capítulo começa com uma imagem especial dos 4 feiticeiros que, após a derrota do Satoru Gojo, se tornaram decisivos nos próximos passos tomados pelo lado dos nossos heróis. São eles, o Yuta, considerado a maior pedra no sapato pelo Kenjaku, o Hakari, apostador nato que está nesse momento enfrentando Uraumi, a Maki, a bodybuilder que se você sair na mão com ela vai sentir um fake neri, e por último, mais longe de ser o menos importante, Itadori, que parece ter consumido os outros fetos amaldiçoados para ganhar novas habilidades para então enfrentar o Sukuna, um momento que nós estamos tão ansiosos para ver e o autor não quer nos mostrar. Mas fora isso, nesse momento do mangá, nós vamos acompanhar o Anjo, a Hana e os outros feiticeiros discutindo um pouco antes da derrota do Gojo sobre o que eles iriam fazer com o Kenjaku. Segundo o Anjo, a melhor solução seria montar uma emboscada contra o usuário de maldições e, por consequência, impedi-lo de assimilar todos no Japão com o Tengen. Só que o Yuta e o Hakari lembram que isso só acontecerá caso Kenjaku elimine todos os jogadores do jogo do abate. E como os dois fazem parte desse jogo, o seu objetivo não se tornará realidade enquanto eles estiverem lutando contra o Sukuna. Já o Kusakabe até fica preocupado pensando sobre as perdas que podem acontecer em uma luta com o Sukuna, que poderia custar a vida de todos que participassem dessa batalha. Mas como ele se lembra de outros jogadores, como a Miwa, que não vão até a linha de frente, ele prefere ficar calado para não estragar o clima. E Kusakabe calado ganha respeito e se torna o filósofo dos novos tempos. Mas como o pessoal começa a teorizar que talvez o Kenjaku quisesse fazer com eles o que eles queriam fazer com o Sukuna, montar uma emboscada, o Kusakabe não consegue. Ele abre a boca na hora. Ele fala que mesmo não sendo muito do seu feitio, ele acha melhor dividirem as suas forças, enviando a Maki para lidar com o Kenjaku e pegá-lo de surpresa porque ela não possui energia amaldiçoada. E nessa hora, a Meimei dá uma alfinetada no nosso grande Kusakabe, dizendo que hoje em dia estão dando o título de feiticeiro de grau 1 para as pessoas erradas. Porém, a Meimei é a suja falando do mal lavado, porque ela se lembra que contra o Kenjaku ela acabou fugindo com o rabo entre as pernas, sem falar que ela e o seu irmão, o Ui, quase foram visitar a Malásia que o Nanami tá agora depois que saiu do elenco de Jujutsu Kaisen. Então para ela, dar de cara com Kenjaku não é uma opção. Só que no fim, o Anjo faz a recomendação deles enviarem o Fumihiko Takaba. De primeira, o pessoal fica todo desconfiado, porque eles nem sequer entendem o que o Takaba fala para eles. Mas o Anjo diz que dentro da sua técnica amaldiçoada há uma sacada no mínimo diferenciada, que nem o próprio feiticeiro comediante sabe qual é. E quando o Anjo iria revelar qual era de fato a sua técnica, cortamos para a luta dos dois feiticeiros que são puro humor dentro da obra, o Kenjaku e o nosso querido Takaba. Já começamos com o usuário de maldições atacando com suas centopeias o feiticeiro comediante. Mas para variar, os efeitos da sua técnica são completamente negados e o Takaba ainda tira uma onda dizendo que como ele é só um desenho de um mangá, era óbvio que ele não iria sentir qualquer dor ou dano. E o Kenjaku entra na brincadeira, vai na onda do comediante, dizendo que isso não estava no script original. E como só é diversão nesse mangá, o Takaba mete um óculos escuros e uma bandana dos Estados Unidos no Kenjaku da americanidade, e é aí que o vilão tem a visão de que a técnica do Takaba
deve ser a capacidade de criar fenômenos a partir da sua imaginação. E se ele não tomar cuidado, os seus 1000 anos de experiência não vão servir de muita coisa. Então, ele procura saber mais sobre o Takaba para ver se identificava qual era a fraqueza de sua técnica. E como o Takaba diz que ele passou na primeira fase de um importante programa de comédia lá do Japão, o Kenjaku começa a diminuir sua confiança, dizendo que esse programa só tinha piada ruim. Mas mesmo se o Takaba tivesse dito que ele não tinha passado nem da primeira fase, o Kenjaku ainda assim iria ferir o seu ego, dizendo que ele era ruim mesmo, por isso que ele não passou. Percebendo que o Kenjaku entende muito sobre comédia, era um comediante nato, o Takaba decide fazer uma proposta para ele. Se ele risse de alguma de suas piadas, ele iria parar de fazer as suas atrocidades e iria deixar o mundo em paz. E o Kenjaku fala que era uma boa tentativa, que ele mandasse ver, porque quem sabe mudasse ele de ideia. E aí, nessa hora, que o Takaba já manda um faça-me rir no rosto do Kenjaku e ainda dá um espelho para ele dar aquela olhadela. E quando ele olha, ele mais se assusta do que dá risada. E em seguida, o Takaba ainda faz a sua clássica piada do Wi-Fi, que cá pra nós já tá bem saturada, mas o Kenjaku, por entender muito desse ramo, destrói a piada de cima a baixo só com sua lógica. Desse modo, o Takaba começa a se imaginar dentro de uma audição onde o avaliador era o próprio Kenjaku, que dizia que as suas piadas deveriam ser pensadas para o público-alvo, senão elas acabariam desse jeito aí, sem graça. E é nessa brecha que o Takaba é atingido em cheio pelo Kenjaku, que manda ele para a floresta onde tinha derrotado o Hazenoki. E lá, o Kenjaku começa a perceber qual era de fato a condição para o funcionamento da técnica do Takaba, que nada mais era do que a sua confiança. Mas ainda muito relutante e querendo se mostrar engraçado, o Takaba propõe um novo desafio para o Kenjaku, um desafio de caretas. E aqui, meus amigos, o Kenjaku ganha de lavada do Takaba. Sério, eu vi a hora do nosso comediante ficar desempregado, porque contra esse cara aqui, de olhos virados e com essa língua pra fora, não tem como. Se ele tivesse tido essa luta há 1000 anos atrás, ele jamais iria querer pensar em assimilar os outros com o Tengen. Ele iria querer ser um comediante, porque o cara nasceu pra ser comédia. Olha a cara dele, pelo amor de Deus. E como o Takaba ficou muito abalado, ele recebe outro golpe do Kenjaku, que faz ele voar alguns metros pela mata, e ele começa a pensar que de fato ele não era engraçado. E a sua graça vai embora completamente quando ele olha para os arbustos que estavam ao seu lado e se depara com o Vascaíno. Aí, meu amigo, não tem como rir. E em seguida, o Kenjaku da maldade, notando que tomou conta da situação, chega por trás do Takaba pedindo para ele rir, porque afinal de contas, ele era um comediante, não era? E assim, encerramos o capítulo de hoje. De qualquer modo, eu acredito que essa luta não vai se encerrar por aqui e que no próximo capítulo nós não iremos ver o Takaba sendo mandado de base no off-screen. Na verdade, na minha opinião, nós vamos ter o momento de virada dessa batalha com o Takaba pegando o Kenjaku desprevenido e de surpresa. E o meu palpite sobre a sua técnica é que ela funciona não só com a emoção da alegria e com a sua comédia, mas também com outras emoções e sentimentos. Como agora ele viu o estado do Hazenoki, ele pode se tornar mais sério e ficar mais irritado e assim aumentar as possibilidades de sua imaginação. Eu não sei como, esse é o meu palpite. A não ser que ele também coringue de vez e vire um Léo Lins. Mas nós só vamos saber dessa resposta no próximo capítulo. Mas e vocês? Acreditam que o Takaba vai coringar? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!